Olá, amigos e amigas. Nós vamos iniciar aqui um encontro, né, sobre pesquisa e inovação responsáveis. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria, né, que vocês pegassem o seu chá, aproximem-se, porque este é um encontro, na verdade, e é bem informal. Nós vamos interagir, vamos conversar nesse chat. Então, nós vamos falar sobre um pouco a essência do RRI, que traduzido significa Pesquisa e Inovação Responsáveis. Porque essa sigla RRI, ela vem do inglês, Responsible Research and Innovation. Então, nós vamos falar um pouco do que significa a essência desse chá, RRI. Eu imagino que muitos de vocês ouviram falar sobre isso, porque vocês estão interagindo comigo, mas eu convidei também pessoas que nunca ouviram falar desse tema, amigos, não é? E vocês todos, por favor, assim que vocês tiverem uma questão ou uma dúvida, vocês podem colocar no chat. E, começando com essa reflexão, quem somos? Eu gostaria primeiro de agradecer a todos que escreveram, né, suas opiniões e responderam o questionário no momento da inscrição desse evento. Nós conseguimos aí 50 pessoas inscritas e 20 responderam o questionário. Desses 20, nós pudemos observar aí que tem uma grande parte que são pesquisadores. E aí, eu gostaria de falar um pouco sobre o que juntos trazemos neste encontro. Foi uma das perguntas que eu coloquei lá na inscrição. Nós temos aqui pessoas interessadas em compartilhar, em trazer aí para o grupo interesse, expectativa, motivação, empolgação. É isso que vocês estão trazendo neste momento. Obrigada. Temos também pessoas com dúvidas, com curiosidade sobre o assunto e disponíveis para participar, colaborar e fazer parcerias. E uma terceira categoria que observei foi exatamente o que nós vamos fazer com os nossos interesses e as nossas participações. Nós estamos aqui com um propósito. E o propósito é de construção, aprendizagem, compartilhamento, comunicação da ciência. Mas eu fiquei muito admirada, né? Porque essas palavras que vocês estão trazendo para esse momento, elas são fundamentais para a nossa proposta. Muito bem, quais são os nossos interesses, né? Que foi também uma outra pergunta da inscrição. Então, olha só que interessante. Existe um certo equilíbrio das respostas. Eu diria, metade do grupo colocou aí que tem interesse em oportunidades de participação em projetos, 45%. Uma outra metade do grupo colocou possibilidades de parceria. E uma outra metade também realizar pesquisa em conjunto. Bom, o que eu gostaria de falar aqui para vocês é como nós podemos discutir questionando um exemplo que eu quero trazer. E para falar sobre pesquisa e inovação responsáveis, eu fiquei pensando um pouco na minha história de vida. Que exemplo eu poderia discutir e questionar que fosse muito relevante? É emocionante para mim, na verdade, porque como educadora, pesquisadora e também, eu diria, aprendiz, ao longo da minha vida, eu só consegui compreender o papel da educação quando eu fui convidada para estar neste evento. Então, é um parlamento dos estudantes. Cada estudante aí que vocês estão vendo, eles são do ensino médio, eles vieram de um país da Europa. E eles estão discutindo o futuro da humanidade. É como se fosse uma assembleia, na verdade, é um processo, né, todo de discutir políticas e resoluções para o futuro.
E exatamente como se eles estivessem na Organização das Nações Unidas, ou então qualquer outro evento, não é, que tenha essa parte de, eu diria, de discussão e resolução em conjunto, é uma participação da sociedade no processo da ciência, da pesquisa e inovação. E aí, conversando com as pessoas, eu identifiquei, né, que uma das características da pesquisa e inovação responsáveis, o que é? É reunir um grupo de pessoas que representam, né, o nosso grupo, a nossa sociedade no modo geral, que são os estudantes, os cidadãos, professores, cientistas, pesquisadores, empreendedores, pessoas, eu diria, da indústria, do comércio, e também os políticos, os gestores de políticas. Quando eu falo em gestores de política, eu penso tanto locais, nacionais e internacionais. Isso é uma característica do que é pesquisa e inovação responsáveis. Ou seja, para eu fazer uma pesquisa que seja inovadora e responsável, eu preciso integrar esses atores da sociedade. Bom, então aí vem a primeira pergunta, né? Questionando este exemplo. Mas como propiciar pesquisa com e para os estudantes do ensino médio? Como que uma rede educacional, ou, na verdade, uma parceria, né, um projeto, poderia reunir estudantes de vários lugares, diria, do continente ou até do mundo, e criar essa oportunidade para eles atuarem, né, com a pesquisa e inovação responsáveis? Então, essa foi uma primeira pergunta. Bom, primeira resposta para essa pergunta: os estudantes, eles são preparados como protagonistas. Ou seja, por detrás desse momento, né, que foram algumas horas, foi praticamente meio-dia que eu estive lá, umas 4, 5 horas, teve, na verdade, mais de 4, 5 meses por detrás. Ou seja, os professores, inclusive acadêmicos, profissionais da área, eles estiveram interagindo com esses estudantes e preparando com conhecimento para eles chegarem nesse momento para discutir o futuro da humanidade. Para que os estudantes, os aprendizes e nós também, nós possamos ocupar este papel de protagonista, nós precisamos, sim, de conhecimento, de habilidades, de atitudes, de valores, discutidos em conjunto. Ótimo. Para isso também, trazendo aí o conceito de RRI, nós podemos observar os ingredientes que fazem parte desse processo. Então, o que nós podemos observar? Educação científica, acesso aberto, igualdade de gênero, governança, engajamento público e ética. Esses 6 ingredientes, eles estão ali no processo, os professores e também os cientistas apoiando essa educação científica dos estudantes ao longo desse período, nesse preparo, acesso aberto ao conhecimento, representatividade entre gênero neste evento, em todo o processo, compreender governança, que esse conhecimento tem um propósito, não é? A governança é discutir o futuro da humanidade. E o engajamento público, porque precisa ser feito isso com a sociedade. É uma pesquisa e inovação para a sociedade. E, sobretudo, com ética. Para isso, para esses estudantes serem protagonistas, eles tiveram aí que saber e saborear as habilidades do RRI, que é a habilidade da pesquisa e inovação responsáveis. Ou seja, questionar, interrogar as fontes, até porque hoje em dia nós temos muitos, não só fake news,
mas até documentos científicos, que eles precisam identificar o rigor, a validade, a metodologia, enfim, isso é parte de qualquer repositório de conhecimento. Eles precisam dessa criticidade. Analisar dados, fazer conclusões sobre esses dados, para então examinar as consequências e antecipar os riscos. Saber usar ética, saber criticar aí as opiniões científicas e da sociedade com evidência. Saber comunicar a própria opinião e fazer justificativas, não é? Que possam ter aí a base de consenso. Se vocês estão vendo aí, eu coloquei um chá para cada um deles, porque eu fiquei observando, né? Eles tinham um copo de água aí nessa, eu diria, da bancada, né? Da resolução, desse momento importante, e eu fiquei pensando que eles tiveram muita interação mesmo, e muito chá, né? Para saborear e saber como atuar neste momento, nessa discussão, representando o seu país. Mas como conectar as prioridades sociais e inovações científicas? Porque essa foi também uma pergunta que eu coloquei no início, que vocês responderam. Então, observando também esse exemplo, olha só que interessante. Esses estudantes, eles prepararam, né, uma agenda de resolução. Porque o que é o RRI? A definição mais simples oferecida pela Comissão Europeia significa pesquisa e inovação responsáveis. É um processo de alinhar, de direcionar todo o avanço científico, tecnológico, né? Eu diria tudo que é relacionado à tecnologia, priorizando as necessidades, as expectativas, prioridades da sociedade. Este alinhamento é a base do RRI. Se eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que olhar para a sociedade e olhar para o que os cientistas estão produzindo e verificar se tem este elo. Então, os estudantes, o que eles fizeram? Eles tiveram que interagir, pesquisar as prioridades da sociedade. Mas como? Claro, com a sociedade. Através até das mídias, através da ciência nas notícias. E também tiveram que pesquisar os avanços científicos. Com quem? Com os cientistas, com os inovadores, até mesmo os profissionais, né, de ciência que vêm da indústria e que vêm também de qualquer, eu diria, agência de comércio ou então um empreendimento, né, uma companhia. E até porque nós temos agora esse movimento incrível de startups. Então, com isso, né, alinhando tanto a necessidade da sociedade quanto as inovações científicas, eles prepararam uma agenda de resolução. E essa agenda foi todo um processo, não é? Eu diria, um ambiente bem democrático, discutindo com base no conhecimento, base em evidências e base nas discussões. E eles levantaram vários temas. Eu só selecionei aqui 4 temas: doenças mentais, alimentação saudável, investigação dentro do corpo humano e todo esse processo novo de produzir remédios com biotecnologia, imitando a natureza. Aliás, esses temas todos têm muito a ver com o que nós vivemos hoje, né? E eu acho incrível que isso começou em 2016. Agora, para isso tudo acontecer, né, para que esse processo da ciência com e para a sociedade ela ocorra de forma integrada, eu creio, imagino, né, que tiveram várias fases e de processos diferentes nas diferentes escolas e parceria com universidades de cada país. Mas olhando aí a literatura, olhando as pesquisas sobre participação com ciência e sociedade, existem aí muitos procedimentos e estudos, e eles trazem muito a importância do questionamento, da problematização.
identificar aí questões importantes com base em conhecimento. Aí também tem um segundo processo, que é decidir, deliberar, discutir, argumentar com evidência sobre as questões e possibilidades. Nós estamos discutindo sobre problemas com base, né, em questões sociocientíficas. E aí, através desse processo de deliberar, de trazer aí os pontos importantes mais fundamentados, tanto com visões positivas e negativas, vem um processo de consultação, que é realmente envolver a sociedade novamente para discutir essas resoluções, esses achados preliminares. E aí vem um quarto momento, que é a comunicação. A comunicação seria os achados de todo o processo de uma votação. Então, tem uma agenda de resolução e isso é colocado, é aberto para a sociedade. Bom, esse processo, que eu diria a escolarização aberta, ele acontece muito além das paredes da escola. Por quê? Os estudantes tiveram aí que fazer suas parcerias e interagir com pessoas que não são apenas os professores. E tiveram também que conversar com outras, eu diria, outros profissionais e outras pessoas de outros países. Então, nesse evento, né, que foram 3 dias, onde os estudantes interagem através de uma série de ações e dinâmicas, eles podem, né, se preparar, eles também podem atuar num momento tão importante que é a discussão do futuro da humanidade. E aí que nós observamos o propósito da educação, que é essa ação e reflexão com um propósito sociocientífico-político. E aí eu queria destacar essa palavra política. O que tem a ver educação, ciência e política? Muito bem. E aí que vem a foto que eu fiquei mais emocionada, porque eu não sabia que teve esse evento. E quando, antes de ontem, eu queria trazer esse exemplo para vocês. Eu, na verdade, quando eu vi isso, eu chorei. Eu chorei de alegria, porque eu fiquei pensando, nossa, eu estou muitos anos, né, trabalhando na área de educação. Eu até lembro quando meu pai e minha mãe falavam assim, mas Alexandra, o que você vai querer ser? E eu falava, eu vou querer ser educadora. E eu vou para várias áreas, eu vou para tecnologia, ciência da computação, mas eu fico pensando o que é Alexandra educadora. E essa questão de mudar o mundo de certa forma. E quando eu vi essa foto, eu falei assim, nossa, eu trabalho há anos em projetos europeus e sempre buscando aí inovações na área da pesquisa para a sociedade. Mas eu nunca tive essa oportunidade de olhar, assim, de encontrar com uma pessoa tão ilustre como o Carlos Moedas, ele é o líder da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, aqui na Europa, é a grande agência financiadora de pesquisa. E esse momento, para mim, foi mágico. Porque todo aquele trabalho dos estudantes, olha só, na verdade, eles não começaram em 2016. Eles começaram em 2014, com esse processo, com essa dinâmica. E foi em Copenhague. Em 2016 foi aqui na Inglaterra, quando eu tive presente, foi em Manchester. E aí, em 2018, em Toulouse. E aí, eles fizeram um encontro na Comissão Europeia e entregaram a resolução deles para o líder da comissão. Então, significa o quê? Significa que todo aquele conhecimento e toda aquela discussão, aquele debate, aquelas resoluções, não são simplesmente para mostrar a habilidade, o conhecimento, ou preparar para um futuro profissional. Não, isso foi para agir politicamente. Então, é uma educação com um propósito muito maior, porque eles estão mudando. E eu vou mostrar de que forma. Olha só foi quando eu entrei para essa área de fazer pesquisa com vários projetos e agências de financiamento. Eu, Alexandra, por exemplo, eu trouxe já 2 milhões
de financiamento para a minha universidade, para a Open University, através dos meus projetos. Mas é muito difícil, é muito concorrido, é um horror, na verdade, porque imagine todas as universidades da Europa fazendo propostas para conseguir financiamento. E os financiamentos, eles são direcionados para áreas que a comissão tem mais interesse. Nem sempre essas áreas são discutidas com a sociedade. Então, olha só, vejam, no meu caso, educação, eu estou trabalhando muito com a ciência com e para a sociedade. O financiamento para toda a Europa é 0,4 bilhões. Sendo que, para outras áreas, é muito maior. São 74,8 bilhões. Veja só que não chega nem a 1%, né? 0,4%. E vem toda essa concorrência. Então, quando os estudantes estão entregando uma agenda de resoluções, eles estão mostrando que, olha só, a sociedade precisa de maior prioridade para certas áreas de pesquisa. Ok. Mas eles não estão fazendo apenas uma campanha de ativismo, falando para massas, através do coração da emoção. Como nós temos aí, né, uma pessoa bem famosa, eu não vou entrar no caso, que ela está fazendo toda uma campanha da justiça climática. Neste caso, nós temos uma representatividade, né, de vários países, com uma agenda que tem base em conhecimento, em evidência, em discussão, eu diria, atitudes e valores que foram considerados, essa diversidade. Então, é aí que nós podemos fazer o impacto das nossas pesquisas de uma forma muito maior, quando nós estamos integrados entre essa ponte educação, ciência e política. Muito bem, então vamos agora para a nossa outra pergunta, né, que vocês compartilharam logo no início, na inscrição. Como planejar uma pesquisa participativa? Bom, como eu já disse, né, o que seria necessário para esse protagonismo? Nós precisamos de pessoas com essas habilidades, com experiência, com essa vivência, para estar atuando de uma forma real, educação em cenários concretos, autênticos. E aí, eu fico pensando muito no que eu estou fazendo agora, eu estou pesquisando a diversão na educação. E eu fico pensando muito que eu, como professora já, desde adolescente, né, eu dei aula particular, depois eu fui ensinar em escola pública, e até isso uma grande escola, eu diria, particular de São Paulo. E também ensinei pessoas de terceira idade, eu também participei de projetos nas periferias de São Paulo, e é muito difícil. Às vezes você tem uma proposta maravilhosa, mas engajar, envolver as pessoas, requer despertar uma motivação intrínseca que vem de dentro delas. E aí, nós estamos agora na Universidade Aberta da Inglaterra investigando diversão. O que significa diversão? Que ela não faz parte apenas do momento de achado, mas de todo o processo de descoberta. E aí eu trago Paulo Freire. Observando aí todo o material que eu consegui coletar, obter, né, deste evento, eu fiz uma pesquisa identificando todas as fotografias. E eu pude observar que no rosto desses adolescentes tem uma expressão de alegria, tem uma expressão de um profundo bem-estar, daquele momento que você está fazendo aquilo que você gosta, que você está divertindo, que você está usufruindo, que você está aproveitando o momento. E aí, nós começamos a pensar um pouco o que tem por detrás, né, dessa ponte entre diversão e educação. Então,
numa próxima palestra, num próximo encontro, eu não gosto de usar a palavra palestra, né? Na verdade, é um encontro, mas eu quero falar um pouquinho mais desta ponte entre educação e diversão, porque tem muito por detrás de práticas pedagógicas que podem conduzir para isso. E aí eu trouxe algumas coisas: interação socioconstrutivista, aprendizagem ótima, o pensamento construtivista também, educação para a emancipação. Bom, e investigando sobre diversão, tem muitas palavras-chave. Eu gostaria de saber se vocês conseguem identificar aí outras palavras de momentos que vocês tiveram de aprendizagem, que vocês sentiram um envolvimento total, que vocês se sentiram realizados, uma transcendência, um conhecimento que fez muita importância, não é, para você usufruir na sua vida. Ou por causa em relação à sua capacidade, à sua curiosidade, criticidade, engajamento, motivação, enfim. Eu tenho aqui alguns amigos, né, e eu gostaria que vocês fizessem, na verdade, um brainstorm aqui no chat. Então, eu mesma vou colocar aqui algumas palavras, então, sobre a diversão na educação. Então, o que você sente sobre isso? Diversão na educação, o que seria isso? Eu estou observando aí algumas palavras muito interessantes, né? Descoberta, curiosidade. Olha só que palavra linda, liberdade. Até mesmo porque, pensando aqui no nosso amigo Silvar, essa liberdade me lembra também Paulo Freire. E Paulo Freire diz: educação não é para domesticar, educação é para libertar, com o conhecimento, com as habilidades, com o poder de transformação. E aí eu venho, assim, pensando, né, em tudo que vocês estão escrevendo, porque a gente vai fazer uma nuvem de palavras. Olha só, nós estamos observando aqui, eu queria falar um pouquinho das pessoas que eu conheço e também eu vou também conversar com pessoas que é a primeira vez que eu estou interagindo. Mas eu tenho aqui, eu imagino que a Thaís Castro, ela é do Amazonas, da Universidade da UFAM. É isso, Thaís? E a Thaís, ela está colocando interação com tecnologia, ela colocou essa questão do preparo em relação à tecnologia também. Aí eu vejo aqui, ó, a Beth Almeida Transformação, Beth da PUC, do grupo, exatamente, o grupo de educação e currículo e novas tecnologias, e a transformação significa praxis, né? Grupo do Paulo Freire, da PUC. A Rosana, ela é uma pessoa também que esteve lá com a gente na Open University, e é um sonho, ela trabalha com inclusão, né? E é um sonho, está muito ligado com o processo de prazer, de conhecer, de aprender através do sonho. Aí eu estou achando também que interessante, nós temos o Danilo da Unesp, tá? E ele trouxe o compromisso, o comprometimento com o processo. Na verdade, quando você está tão envolvido, porque é divertido, você está dentro, você está comprometido naturalmente. E aproveitando aqui para fazer um momento de, eu diria, votação, porque essa tecnologia ela permite votar. Eu quero ver se é que eu consigo, aqui no chat, eu vou carregar aqui para vocês votarem o que é aprendizagem divertida para você. Eu vou começar aqui, ó. Se você observar, nós podemos fazer também questionamentos durante o evento. Então, isso que eu acho interessante de uma tecnologia, que apesar, eu não estou escutando a voz de vocês, mas eu estou muito ligada e conectada no que vocês estão escrevendo e também nesse momento de votação, de
se manifestar em relação a algumas, eu diria, afirmações. Então, aprendizagem divertida significa paradas para distrair-se? Ou você acha que seria mais sentir-se motivado? Ou então, alcançar desafios com sucesso total? Aonde que você encontra, né, a diversão nesse momento da educação? O que seria para você? Então, deixa eu publicar aqui, eu esqueci de apertar o botão de publicar. Então, na verdade, agora vocês vão estar recebendo, né, a votação, a enquete. E eu estou percebendo que tem muita gente já votando, e a enquete está mudando, os números estão mudando. Então, até agora, nós temos uma grande parte respondendo que educação é sentir-se motivado. 83%. E, na verdade, nós temos aí também, né, esse número tá mudando, é uma coisa incrível. É uma pena que eu não consigo... Deixa eu ver se isso vai funcionar. Será que eu consigo compartilhar minha tela? Se é que não vai dar algo estranho. Vamos ver. Bom, eu não vou fazer isso porque pode parar aqui a conferência, mas eu tenho agora 72% sentir-se motivado, 16% paradas para distrair-se, momentos de break, né, em relação à aprendizagem. E tenho aqui 16% de pessoas que significa alcançar desafios com sucesso total. Essa afirmação, ela vem da literatura e está muito ligada com jogos na aprendizagem, né, que é a questão do desafio e habilidade com possibilidade de sucesso. Sentir-se motivado também tem toda uma teoria sobre isso, divertir-se como uma motivação intrínseca. E paradas para distrair-se são esses momentos de break que nós precisamos, não é? Que é esse equilíbrio de processos, de trabalho, de lazer, divertir-se, aprender. Nós aprendemos na aprendizagem informal, como também na formal. Nós precisamos da diversidade, né, de aprender com os amigos, numa conversa ou no momento agora de chá. Excelente, eu vou aqui encerrar, então, a enquete e vou prosseguir. Nós vamos pensar agora em listar ações. E aí, eu gostaria de explicar aqui para vocês, olha só, ficou até difícil para mim, eu perguntei quais são os desafios que vocês gostariam, né, que nós tivéssemos um foco maior nessa nossa conversa. Nós temos aí que todos os 3 itens são importantes, são grandes desafios. Como eu desenvolvo a pesquisa com e para a sociedade, como eu conecto as prioridades sociais às inovações científicas e como eu planejo a pesquisa participativa. Aliás, foi tudo que eu falei com aquele exemplo que eu expliquei agora, né, sobre os estudantes discutindo numa assembleia, o parlamento dos estudantes. E não dá para deixar de falar sobre o momento que nós vivemos, o momento mundial. Olha só, esses são dados frescos de ontem da Unesco, que é esse mapa. Esse mapa, né, escolas fechadas no mundo por causa do coronavírus. E eu fiquei também encantada com esse número. Nossa, nós temos aí 1 bilhão, né, 198 milhões, 530 mil, 172 aprendizes afetados com esse processo. Temos 153 países que eles fecharam as escolas a nível nacional. Essa área cor-de-rosa, né, que são os países que eles fecharam em áreas localizadas. E aí, a área em azul significa que as escolas estão abertas, que não é também de se esperar que ali na Groenlândia, né, ou então em algumas áreas, talvez porque não teve tanto caso, as escolas estão funcionando normalmente. E aí, nós ficamos pensando, então, sobre os estudantes da Inglaterra e do Brasil.
Esse mapa da Unesco, ele é interativo, então se você clicar, aliás, para achar o mapa é bem fácil, basta entrar lá, Google Unesco Closed Schools, lá em inglês ele vai aparecer o mapa. E quando você navega no mapa, você pode apontar para algumas cidades e alguns países e identificar dados. E nesses dados, achei bem interessante, existe até, eu diria, uma proporção. Nós temos aí o Brasil, a população 211 milhões. E a população da Inglaterra, eu até achei que era bem menor, é 67,8 milhões. Na verdade, é 1/3 da população do Brasil. Mas em ambos os países, a proporção de casos, né, de crianças, adolescentes e adultos que estão afetados porque a educação, as escolas, as instituições estão fechadas, é um número bem proporcional. Agora, o que eu acho interessante desses dados é que tem um número muito grande, né, de estudantes da escola secundária. E foi esse exemplo que eu selecionei para vocês. Mas eu poderia estar trazendo um exemplo de RRI na escola primária, eu poderia estar trazendo também no ensino superior, nas universidades. A educação secundária, ela merece uma atenção. E é por isso que eu quero falar sobre o próximo assunto aqui, que é também alguns indicadores. É um relatório novo, assim, também não é tão novo, né? São de 3 anos atrás, 2018. Mas é o mais recente sobre relatórios da OCDE do Brasil, índices para uma vida melhor. E a linha em azul, tá, são a média do Chile e do México, que são países tanto da América Central, América do Sul, para comparar com o Brasil. A linha em verde, que apresenta indicadores um pouco mais equilibrados e melhores, na relação 8, tá, entre, eu diria, 6 e 8, são indicadores bons médios de uma vida melhor, vida humana melhor. Comparados com o Brasil, que é a linha em vermelho, vocês podem observar que é uma coisa muito drástica, é o papel da educação. O indicador de educação está ali bem baixo, igualmente com riqueza, distribuição de renda e segurança. Bom, nós estamos vivendo uma revolução digital. E a questão é como ampliar a educação sociocientífica política através das mídias e também dos dispositivos digitais. Aliás, estamos aqui reunidos por causa da tecnologia. E aí nós temos que pensar, né, pensando na lista de ações, a parceria. Na verdade, nós precisamos de uma rede de parcerias em rede. E o que significa isso? Nós precisamos estabelecer aí, em cada cidade, com vocês, observar se existe essa relação de escola, universidade e sociedade. Se vocês têm exemplos bem-sucedidos de práticas que vocês podem compartilhar conosco. Porque eu vou convidar vocês para estar aqui comigo, falando sobre práticas de RRI. E aí eu já quero lançar o convite. E nesse convite nós vamos desenhar uns modelos de conferência, né? Eu diria momentos de chá, com esses atores. Não só eu aqui, Alexandra Okada, falando, e vocês todos no chat, mas eu posso abrir para outras pessoas falarem comigo, ou então ficar aí nos bastidores. E vocês vão estar liderando esses debates. E eu quero que vocês pensem já desde agora que exemplos vocês podem trazer, que perguntas, que convidados que vocês podem também atingir. Nós tivemos aqui uma conversa, né, com a nossa rede RRI Network e veio ideias muito interessantes. Eu tive aqui, eu não sei se ela está aqui, mas a Patrícia Torres, ela colocou uma coisa muito, eu diria, relevante, que através das universidades nós podemos
propiciar momentos de encontro acadêmico ou encontro informal do chá com todos, com toda a comunidade ali, das várias universidades, e ouvir a voz de todos. Além disso, nós temos aqui alguns colegas que já estiveram comigo, nós temos aqui a Luciana Alain, do Instituto Crescer, que faz um trabalho maravilhoso com escolas, e ela pode também contar da prática dela no momento de conferência, no momento do encontro do chá. E temos aí vários colegas, né, que, deixa eu aproveitar aqui um momento, além daqueles que eu falei, nós temos alguns, por exemplo, a Luciene Silva, né? Ela está falando aqui da teoria do flow, exatamente, do Mihaly, que explica bem isso. O que significa a teoria do fluxo com o RRI? Será que nós podemos trazer aí um exemplo? Temos aqui a Katiusha de Santos, eu nem sei se é essa pronúncia, e ela falando de um termo que eu fiquei encantada, aliás, de ciência. Eu não conheço esse termo. Se você está aí me ouvindo, por favor, se você puder escrever um pouco mais sobre isso. Eu observando aqui, eu tenho a Luciana Quadros, ela está aproveitando para moderar o chat, e ela está fazendo um trabalho sobre o que é educação em rede para e com, né, a sociedade focada no RRI. A Isabel Meister, que ela é da Universidade Federal de São Paulo, e ela também esteve fazendo doutorado aqui comigo na Open University, ela trabalhou com um conceito muito relevante sobre a questão da convergência e expansão. Então, através dos recursos das mídias sociais. Cada um de vocês, eu gostaria que vocês pensassem em exemplos para vocês trazerem aqui para a nossa rodada de encontros entre amigos. E, se possível, trazendo os 5 atores da sociedade, né? Eu quero ver aí pessoas, os estudantes, os professores, consultores e até mesmo empreendedores e gestores de políticas. Nós temos aqui o nosso amigo Márcio Vieira de Souza, que ele está fazendo todo um estudo sobre educação em rede, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também tem experiências maravilhosas, até mesmo modelos inovadores de como trazer tantas pessoas para falar. Nós podemos também, junto com a Karine Pinheiro, porque ela organizou jornadas sobre ciência na praça, e o professor Márcio criou também eventos de discutir rede usando tecnologias em rede. Nós temos aí um grupo extremamente criativo, né? E eu quero voltar aqui para perguntas do chat. Então, se por acaso alguém trouxe perguntas que eu não observei, eu gostaria de convidar aqui a Luciana, né, para registrar alguma pergunta que eu perdi, mas eu estou vendo que vocês estão compartilhando muito mais ideias do que, na verdade, perguntas. E para terminar, porque esses eventos, eles não podem passar de 1 hora, tá? Eu gostaria de fazer um resumo. E eu trouxe 2 imagens. Essas 2 imagens, elas sintetizam tudo que eu falei. Então, o RRI, Pesquisa e Inovação Responsáveis, é exatamente esse momento que os pesquisadores, eles estão fazendo ciência com e para a sociedade. Diferente, né, dos laboratórios científicos, que os cientistas ficam lá, fechados. E aí, nós temos que pensar muito por que, né, fazer ciência com e para a sociedade, e de forma inclusiva, aberta, usando ética, pensando em governança, engajamento público, em igualdade de gênero,
E aí vem a minha última imagem. Antes de falar da última imagem, eu gostaria ainda de voltar para o chat. Até porque tem um delay entre a minha fala e o que vocês estão ouvindo. Eu estou observando que está acontecendo um momento bem interessante aí na área de chat, onde vocês têm muita coisa para trocar. E isso merece uma nova dinâmica, onde vocês vão estar falando sobre isso. Então, eu vou só trazer aqui um pouquinho, né, desse sabor do que vocês estão dizendo. A Luciana, ela compartilhou aqui um recurso educacional aberto de avaliação, o API 50, e ela tem um site, e ela tem uma rede maravilhosa, 500 instituições, 12 mil professores. Inclusive, essa rede ampliou não só no Brasil, porque ela está aí com práticas fora do Brasil. E aí, eu tenho aqui também o projeto Ciência na Praça, que eu comentei, e até foi também elogiado pela professora Beth Almeida. Ela disse que tem um artigo dessa experiência no dossiê RRI que ela organizou, iniciativa dela comigo, e da revista e-currículo, que vale a pena vocês também acessarem. E essa revista vai também ter uma nova edição em junho, falando sobre educação e humanismo, que vai ser muito interessante. Além disso, né, estou bem contente aqui com o professor Márcio, que ele está trazendo esse comentário, né, sobre a parceria em rede, né, escola, universidade e sociedade. Eu achei ótimo vocês compartilharem alguns links, porque tem aí a revista, tem o link também, o AP Civiste. Aliás, eu já conheço essa app, que é realmente para promover aí as campanhas, né, da sociedade com a comunidade educacional e também com os fazedores de política. Catiúcia Santos, ela trouxe que o do de ciência é o ensinar e o aprender. Adorei essa palavra, porque ela integrou numa palavra só as duas, né? O ensinar e aprender. Aliás, eu vou buscar isso logo que terminar essa conferência, quero saber mais, para vocês verem que eu estou aprendendo aqui com vocês, né? Nesse momento final. Então, obrigada, Catiúcha. Do de ciência é um conceito de Freire. Eu quero voltar aqui para a pergunta da Ana Karine. A Ana Karine também esteve aqui comigo na Open, ela fez um trabalho maravilhoso relacionado também com alguns princípios do RRI sobre políticas públicas na Bahia. E ela trouxe aqui uma pergunta, né, sobre que estratégia poderíamos pensar no desenvolvimento de projetos com base no RRI em tempos de pandemia. Excelente! Aliás, esta vai ser a pergunta do nosso próximo encontro, porque nós temos que listar as ações do nosso grupo. E também vou reunir a pergunta da Beth Almeida, que também é muito relevante para esse próximo encontro, que estratégias podem impulsionar o diálogo entre as empresas em uma cultura em que a instituição educativa se encontra sufocada com suas problemáticas. Isso é extremamente relevante. E quem sabe nós possamos identificar aí alguma empresa, alguma instituição educativa. Aliás, eu até sei alguns nomes, e eu vou tentar ver se eu consigo trazer para o nosso próximo evento. Aliás, eu gostaria de também trazer aqui que eu agradeço muito o Silvar Ribeiro, que convidou a Catiúcha, que ela é orientanda de doutorado dele. Excelente! Esses convites entre amigos é fundamental, porque a nossa rede é uma rede de amigos. E, por falar em rede, eu não poderia deixar de divulgar aqui o trabalho do professor Márcio sobre o assunto. E ele tem um projeto maravilhoso, que, aliás, é um projeto sustentável de ano a ano, que é o Educação Fora da Caixa.
Olha só que nome maravilhoso, né? E cada evento, cada ano, ele reúne uma publicação. Ele trouxe aí 2 links sobre os resultados do evento, tendências internacionais e perspectivas sobre a inovação. Excelente, eu acho que é maravilhoso ter aí, eu gostaria de ler esse último comentário aqui da Karine, né? Obrigada por esse momento, não eu divulgando, vocês é que estão divulgando, né? Sobre a questão da importância de falar dos desafios da educação em rede, metodologias ativas, práticas na formação do educador, com o investigador. Olha só, maravilhoso. Desse último nome que aparece bem na frente, que é um grande inspirador aqui de muitos estudos que eu andei realizando com ele, que é o Alexandre Marino Costa, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele está falando muito bom para todos vocês, todos nós. E é isso que eu quero trazer aqui, porque tanto o Alexandre, que é gestor, quanto o Danilo, né, que está falando sobre recursos valiosos, e é este recurso valioso que eu quero mostrar, essa imagem. Esse momento de silêncio é proposital. Nós precisamos, sim, de cientistas que eles conheçam política, porque eles precisam saber como transformar o mundo com seus achados científicos através da política. E nós precisamos também políticos que compreendam ciência, porque não basta usar aí as habilidades para fazer política apenas para se eleger, mas para criar aí possibilidades de transformação, sendo representante autêntico, responsável, transformador, representando a sociedade. Obrigada.